Boa noite a todos, mais uma vez aqui estamos para nossa palestra desta semana, sempre com muita gratidão a Deus e a Jesus por essa oportunidade, momento em que estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec. Um livro de cabeceira, de leitura diária, onde encontramos o roteiro que devemos seguir. Que todos que nos ouvem nesse momento recebam a nossa prece, o nosso pedido a Deus e a Jesus, que conforte, que ilumine o coração de cada um. Sempre iniciando com a leitura de um capítulo do Evangelho, e hoje vamos ver capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. O item 7, ele vai falar da paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofredes, mas pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso que vos marcou com a dor nesse mundo para a glória do céu. Sede pacientes, pois a paciência também é caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste em dar esmolas aos pobres, é a mais fácil de todas. Mas há uma bem mais penosa, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho, para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova nossa paciência. Coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós e nada tinha do que se acusar, enquanto tendes a espiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Essa mensagem foi de um espírito amigo em 1862. Como é difícil nós termos essa consciência, né, de que a dor é uma bênção que Deus nos envia, e pedindo para não nos aflijarmos, né, com essas dores, porque teríamos que até agradecer, porque é um aprendizado que estamos tendo. A dor é uma alavanca. E ele nos alerta, né, que a caridade de dar esmolas, alimentos é a mais fácil, mas aquela de conviver, de compreender e perdoar a todos que cruzam os nossos caminhos, onde somos testados na nossa paciência, essa é a mais difícil, né? Tem uma mensagem de André Luiz, do livro Aulas da Vida. Vejam o que ele coloca aqui. Quando você se observe à beira da impaciência, capaz de arrojar-lhes o coração, conte as vantagens de que dispõe. Desentendimento em família. Recorde aqueles que desejariam encontrar alguém, até mesmo para a simples discussão, na soledade crônica em que se identificam. Então, ele está dando um exemplo, por exemplo, a gente reclama muito sobre essa situação, né? Desentendimento em família. Mas nós temos uma família, nós temos com quem conversar, com quem conviver, mesmo com todos os problemas. E quem não tem ninguém? Ele adoraria ter alguém, né? Para discutir até. Amigos que se afastam. Reflita na aprovação daqueles que nunca os tiveram. Agressões. Pense no cérebro equilibrado de que você está munido para agir em apoio aos companheiros doentes da alma. Criaturas queridas em problemas graves do sentimento. Medite na sua tranquilidade e segurança, pelas quais, por enquanto, consegue permanecer livre de obsessões.
tarefas em sobrecarga, compelindo você a desânimo e cansaço, gaste alguns momentos examinando a luta dos irmãos, sem qualquer possibilidade de emprego na garantia da própria sustentação. Aborrecimentos? Avalie a importância de algumas frases de reconforto que você pode levar a companheiros enfermos ou compreensivelmente abatidos pelo sofrimento que os subjuga. Lar em desajuste? Um olhar para os irmãos que caminham sem teto. Então, ele nos convida, André Luiz, para somar as bênçãos da nossa vida, e nos vacinarmos contra o desespero, porque o desespero é como se fosse um vulcão, de fogo e de sombra, cuja extensão nos domínios do desequilíbrio e da morte ninguém pode calcular. Nós temos sempre a mania de reclamar, do que temos, e na realidade temos tanto a agradecer, e é isso que ele nos fala, São situações que a vida nos apresenta e nós temos que aprender, compreender as situações e aprender a ter a paciência, Aquela frase tão conhecida de Jesus: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Essa frase é o roteiro, para todos nós. Trabalhar essa ansiedade, essa preocupação excessiva, a gente fica sempre antecipando as situações que nem aconteceram, já sofremos antes da hora. O que quis dizer Jesus com essas palavras? Que não nos preocupemos com o nosso futuro? Vamos refletir, não é bem assim, Por que Jesus utilizou a palavra inquietação? Que ela remete ao desespero, à obsessão, à preocupação descabida. Inquietação é tudo isso. A inquietação, ela é inimiga da paciência. Quando estamos inquietos, deixamos que essa inquietação tome conta dos nossos sentimentos, a gente vive o passado e o futuro, não vive o presente. Pela inquietação, construímos os meios de evolução durante a vida toda, sem nunca chegar ao fim, pelo medo, Pela inquietação nos distraímos na vida, deixando de lado o primordial. Então, é um sentimento que nasce da ignorância, mas encontra terreno fértil na falta de fé. Quando o homem conhece, como nós conhecemos a doutrina espírita, terceira revelação, quem somos nós, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, Quando temos a certeza que temos um Ser Supremo, que é Deus, nosso Pai, soberanamente justo e bom, quando reconhecemos a vida como um mecanismo de evolução de si mesmo, quando reconhecemos que as dificuldades são provações necessárias, e quando estamos buscando desenvolver a nossa fé, tudo isso vai nos afastar desse sentimento da inquietação. É a fé que nos dá a garantia do dia de amanhã, não do ponto de vista meramente material, mas do provimento do necessário pela providência divina, Não vos turbe o vosso coração. Deus está no leme, nada nos faltará. Essa certeza que nós temos que cultivar em nossos corações, um dia de cada vez, só por hoje. E é a fé que nos leva ao estado da certeza,
que vai combater a incredulidade, o desespero, a desesperança e essa inquietação. Quando Jesus disse: a cada dia basta o seu mal, ele nos recomendou que nos concentrássemos nos problemas reais de cada instante, tendo a certeza de que o futuro será sempre traçado por Deus, né? Então, a cada dia basta o seu mal, não vamos sofrer com antecedência, não vamos achar que todos os nossos dias vão ser assim. É o só por hoje, tão falado, né? Nós usamos muito no grupo de apoio a dependentes químicos, é uma frase que eles usam todos os dias para vencer as suas viciações, né? Só por hoje eu estou bem. Vamos pensar no futuro, né? Então, Jesus, por várias vezes, ele nos alertou, né? Com vários ensinamentos, convidando-nos a desenvolver a fé, a desenvolver a paciência, que combate essa inquietação, esse sentimento que nos desequilibra. E por que sofremos, né? Muitas pessoas perguntam isso, é necessário sofrer? Por que sofremos, né? As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Isso está aqui também no Evangelho, né? Então faz parte do nosso aprendizado. Precisamos ser testados, precisamos desenvolver a nossa fé, somos espíritos em evolução, ainda imperfeitos, né? Então, se somos atribulados por algumas situações, é para nossa consolação e salvação, né? Quando suportamos com paciência as aflições que acontecem conosco, né? Que nós padecemos, isso tudo faz parte do aprendizado. Então, suportar com paciência, isso é o que chamamos de resignação. Resignação é o sentimento de compreender e suportar tudo que a vida nos apresenta com paciência. Então, é um aprendizado muito grande. Finalidade de muitas provas que passamos é para que desenvolvamos o exercício da paciência. Então, esse sentimento ele tem que ser um objetivo do espírito que busca o seu progresso, né? Se Jesus nos ensinou a paciência como forma de atingir os objetivos, e se Paulo nos disse que é a chave para a consolação, a doutrina espírita, descortinando o espírito como ser imortal, nos trouxe a chave do entendimento. A paciência é uma característica do espírito que precisa ser exercitada e desenvolvida para que, com ela, saibamos aprender, entender o que nos traz a vida e aumentarmos a nossa fé e a nossa empatia com Deus, o Criador, né? Ficou tudo muito claro com a terceira revelação. Se Jesus e Paulo nos trouxeram um alerta e o chamado, né? E a doutrina espírita nos trouxe a explicação, resta-nos, né? Saber como esse desenvolvimento se processa e como devemos agir e pensar sobre os problemas da vida para que nossa paciência realmente seja desenvolvida. Voltamos mais uma vez aos ensinamentos do Evangelho, dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas. Some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá
a paciência, a resignação e a coragem de ir até ao termo do caminho. Então, com os ensinamentos da doutrina espírita, com conhecimento de si mesmo, de uma maneira clara, objetiva, nós vamos nos desligando, das questões ali materialistas, terrenas, e vamos desenvolvendo a nossa espiritualidade, desenvolvendo a nossa fé, confiando em Deus, sentindo a sua presença. E tudo isso nos traz uma profunda mudança de comportamento, A visão se amplia e tudo passa a ser visto com os olhos do Espírito. Muitas coisas, muitas situações que nos afiguravam infinitas, impossíveis, agora são naturais, mesmo que machuque o nosso coração. Mas sabemos que não está fora do controle, que tudo tem uma razão de ser e nós temos que tirar os ensinamentos de tudo. Tudo está no controle de Deus, nosso Pai. Então, nós passamos a ver os nossos problemas que pareciam tão grandes como pontos pequeninos, que a gente tem que combater. E tem uma finalidade divina do nosso progresso, da nossa evolução, do nosso aprendizado. Nós vemos, muitas vezes, na perda de pessoas queridas como um convite à paciência. Tudo tem o seu aprendizado. Somos espíritos eternos em evolução, nos transportamos para o infinito. Vamos então refletir sobre esse ensinamento, nos observar. E colocar em prática. Muitas pessoas perguntam, por que precisamos ser frequentemente testados? Não vamos usar essa palavra teste, Colocamos no lugar dessa palavra educação. Nós precisamos ser educados, nos educar. A finalidade de nossa vida é a educação do espírito, que é feita por meio das experiências. Porque o livre-arbítrio requer experiências para ser desenvolvido e exercitado. Então, não há meio impositivo senão o livre-arbítrio para o aprendizado real de cada um. E esse aprendizado é individual. Por isso, aquele que aprende acredita estar sendo testado, como se estivesse numa sala de aula. E, na realidade, ele está sendo educado, ele está educando o seu espírito. E, com todo esse aprendizado, nós vamos tendo que desenvolver a paciência e a resignação, sim. Tudo isso são qualidades do espírito, que nós vamos desenvolvendo no caminho da nossa evolução, nos direcionando ao bem. E só esse exercício que fazemos, que vai trabalhando esses sentimentos, essas imperfeições, nos desenvolvendo a vontade de escolher, a vontade de fazer o bem, de conhecer o bem, e aí vamos evoluindo moralmente. Então, só há um jeito da gente aprender, tendo conhecimento e praticando o exercício no dia a dia, nas situações que a vida nos apresenta. Temos que ter muita boa vontade, ter atitudes positivas. Esse é o aprendizado. Claro que à medida que o espírito vai evoluindo, ele vai adquirindo mais paciência,
ele tem mais fé, ele tem mais conhecimento de Deus, né? Todos nós, lembremos, somos filhos de Deus e somos convidados o tempo todo a esse aprendizado do Evangelho, né? Então, nós temos possibilidade, sim, de desenvolvermos a paciência. Nós temos que reconhecer essa imperfeição, que é o primeiro passo, já é um sinal de inteligência, e o esforço diário para colocar em prática, né? E estudando a doutrina espírita, com certeza, com toda essa visão espiritual da vida, nós vamos conseguir. Muita gratidão a Deus por essa reflexão. Uma boa semana a todos. Fiquem todos com Deus. Bem, sejam todos bem-vindos a mais esta palestra doutrinária. E hoje nós vamos falar um pouco desse livro Palavras de Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. Tem aqui muitas advertências e conselhos para todos nós. Vamos lá. Primeiro aqui, que a gente está vendo, é a ciência do tempo. Nunca te esqueças de aproveitar o tempo na aquisição de luz enquanto é dia, né? Enquanto é dia aqui, nós podemos interpretar que é a nossa vida, né? Então a gente precisa aproveitar esses momentos de luz, estudando, né? Aproveitando tudo muito bem o que a doutrina espírita tem nos ensinado. O tempo é o nosso explicador silencioso e que revelará ao coração a bondade infinita do Pai, que nos restaura a saúde da alma por intermédio do espinho da desilusão ou do amargoso elixir do sofrimento, né? Então nós temos muitos dissabores, né, durante a nossa jornada terrena. Mas o que ele coloca aqui, o tempo é o nosso explicador silencioso, né? E todos nós sabemos que o tempo vai colocar tudo direitinho nos seus eixos, né? Então o tempo é algo que a gente tem que entender e vai nos trazer momentos de paz. Então temos que ter paciência para que o tempo passe. Não te endureças na estrada que o Senhor te levou a trilhar em favor do teu resgate, aprimoramento e santificação. Recorda a importância do tempo que se chama hoje, né? Então, muitas vezes a gente se revolta com as situações que nos deparamos na nossa encarnação, mas os dias de hoje são os dias que nós vivemos e que nós temos que resgatar tudo aquilo que fizemos em outras encarnações. Então, nós não devemos nos revoltar, devemos estar cientes de que Deus nos coloca em situações na qual podemos resolver sempre. A existência na Terra é um livro que está escrevendo. Cada dia é uma página. Cada hora é uma afirmação da tua personalidade através das pessoas e das situações que te buscam, né? Então, cada momento que nós vivemos faz parte de um livro que é a nossa encarnação. E esse livro vai ficar registrado, né? As situações que criamos e as situações que são criadas para que cheguem até nós. Diz o preguiçoso: amanhã farei. Exclama o fraco: amanhã terei forças. Assevera o delinquente: amanhã regenero-me. É imperioso reconhecer, porém, que a criatura, adiando o esforço pessoal, não alcançou ainda, em verdade, a noção real do tempo. Quem não aproveita a bênção do dia vive distante da glória do século, né? Então, nós precisamos fazer aquilo que é possível dentro das nossas possibilidades e não deixar para depois o que nós temos que fazer, né? Os interesses imediatistas do mundo clamam que o tempo é dinheiro, para que, em seguida, recomeçarem todas as obras incompletas
na esteira das reencarnações. Os homens, por isso mesmo, fazem e desfazem, constroem e destroem, aproveitam levianamente e recapitulam com dificuldade na conquista da experiência, né? Então, a gente sabe que não é segredo para ninguém que muitas coisas querem nos desviar do caminho, né? A gente deixa coisas para fazer, a gente constrói coisas, deixa de construir, né? Mas nós não podemos, como diz o texto, recapitular novamente. As dificuldades vão aparecer, mas temos que transpô-las sempre. À medida que o espírito avulta em conhecimento, mais compreende o valor do tempo e das oportunidades que a vida maior lhe proporciona, reconhecendo, por fim, a imprudência de gastar recursos preciosos em discussões estéreis e caprichosas, né? Então, à medida que a gente estuda a doutrina, é exatamente isso que acontece. A gente fica mais esclarecido e a gente chega à conclusão que não adianta ficar discutindo por bobagens, né? A gente precisa andar para frente, sempre. É lógico que todo homem conte com o tempo, mas se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde, sem trabalho, não obstante a oportunidade da indagação, importa considerar que muito raros são aqueles que valorizam o dia, multiplicando-se em todas as partes as fileiras dos que procuram aniquilá-lo de qualquer forma, né? Então, nós precisamos, como outros textos já colocaram, aproveitar aquele tempo que nós temos aqui na Terra, né? E fazer as coisas acontecerem. O tempo implacável, dominador de civilizações e homens, marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Guardemos a lição e caminhemos para diante com a melhoria de nós mesmos, devagar, mas sempre. Então, a cada momento temos uma oportunidade e temos que aproveitar essas oportunidades. Nossa personalidade, enquanto somos jovens, é semelhante à pedra preciosa por lapidar. Mas o tempo, dia a dia, nos desgasta e transforma, até que um novo entendimento da vida nos faça brilhar o coração, né? E é bem isso. Quando a gente é jovem, normalmente somos inconsequentes. Mas à medida que o tempo vai passando, nós vamos nos transformando como um diamante, né? Então, essa situação é que nós precisamos entender. Vamos aproveitar o maior tempo possível, mesmo na juventude. E aqui ele coloca algumas advertências proveitosas. Em que objeto centralizas a tua crença, meu amigo? Recorda que é necessário crer sinceramente em Jesus e segui-lo, para não sermos confundidos, né? Jesus é o nosso mestre, né? Nos deu a direção. Bastamos entender o que ele disse e seguir. O novo crente flagela quantos lhe ouvem os argumentos calorosos, azorragando costumes, condenando ideias alheias e violentando situações, esquecido de que a experiência da alma é laboriosa e longe, e de que há muitas esferas de serviço na casa do nosso Pai. Isso é uma verdade, né? Os serviços são inúmeros, uma palavra amiga, um auxílio a uma pessoa doente. Nós temos muitas oportunidades. E por isso que ele diz que a esfera do Pai é muito grande de serviços. Então nós precisamos auxiliar, aproveitar as oportunidades de auxílio aos outros. Não é necessário auxiliar apenas com dinheiro. Nós temos muitas formas de auxiliar. Toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. Bem, nós vivemos quase sempre em crises, não é? Só que não precisamos nos revoltar. Por quê? Aprendendo pela dor, nós vamos caminhando para frente. As dificuldades de qualquer natureza são sempre pedras simbólicas, asfixiando-nos
as melhores esperanças do dia, do ideal, do trabalho ou do destino que recebemos na glória do tempo. É necessário saber tratá-las com prudência, serenidade e sabedoria. Bem, as dificuldades vão sempre existir, porque nós estamos num planeta de provas e expiações. E esta é a oportunidade de removermos essas pedras simbólicas do nosso caminho, né? E andarmos sempre em direção ao bem. O dinheiro é sempre bom quando ele podemos adquirir a simpatia ou misericórdia dos homens. Bom, ninguém condena o dinheiro, nós espíritos, né? Basta saber empregá-lo, auxiliar aqueles que precisam. Se procuras amigo, a luz espiritual, se a animalidade já te cansou o coração, lembre-te de que em espiritualismo a investigação conduzirá sempre ao infinito, tanto no que se refere no campo infinitesimal, quanto à esfera dos astros distantes, e que só a transformação de ti mesmo, à luz da espiritualidade superior, te facultará acesso às fontes da vida divina, né? Então, nós sabemos que nós temos muitas situações, né? E estamos longe do conhecimento e da verdade. Por quê? Ainda estamos caminhando, né? Precisamos caminhar mais, entender mais, para que a gente beba dessa fonte da vida divina, né? Lembre-te de que os problemas se estendem ao infinito. Cada ser, cada criatura, cada consciência possui necessidades diferentes entre si. Bom, isso é uma coisa que nós devemos entender. Cada um de nós é um espírito totalmente diferente do outro. Veja, nós precisamos respeitar sempre o livre-arbítrio do outro. Por quê? Porque cada um de nós teve muitas encarnações e passou por experiências que são próprias de cada um. Então é óbvio que cada um de nós vai sempre colocar as suas experiências em primeiro lugar. Mas não podemos esquecer que devemos apreciar aquilo que o outro está falando, levar em consideração aquilo que o outro está falando e respeitar se a nossa opinião for diferente. É muito fácil falar aos que nos interpelam de maneira a satisfazê-los, e não é difícil replicar-lhes, como convém aos nossos interesses e conveniências particulares. Todavia, dirigimos-nos aos outros com a prudência amorosa e com a tolerância educativa, como convém à sã doutrina do Mestre. É a tarefa complexa e enobrecedora, que requisita a ciência do bem no coração e o entendimento evangélico nos raciocínios, né? E como eu falei agora há pouco, cada um de nós somos diferentes, né? E podemos ter ideias muito diferentes, mas temos que ter a prudência amorosa e tolerância educativa para com os outros. Assim nós crescemos como espíritos. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Essa é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo, né? E isso é muito interessante, né? Porque como a gente pretende ajudar uma série de espíritos, uma série de pessoas no centro, se a gente não consegue se entender com os nossos familiares que nos rodeiam? Difícil, hein? Vamos pensar nisso. Saber não é tudo, é necessário fazer. E para bem fazer, homem algum dispensará a calma e a serenidade, prescindíveis ao êxito, nem desdenhará a cooperação, que é a companheira direta do amor, né? Então isso é uma coisa que todos nós devemos ter em mente. Não adianta ser exímio conhecedor da doutrina espírita se a gente não colocar ela em prática. Todo dia nós temos que colocar a doutrina em prática, né? A imaginação
não é mais um país de névoas, de criações vagas e incertas. É fonte da vitalidade, energia e movimento. Ele está querendo dizer aqui que, veja, os nossos pensamentos é que dirigem os nossos caminhos. Muito importante isso. Nosso corpo espiritual, em qualquer parte, refletirá a luz ou a treva, o céu ou o inferno que trazemos em nós mesmos. Então, de novo, falando sobre o pensamento. Aquilo que pensamos é o que nós somos. A noção de cárcere, como a dor do remorso, nunca foram observadas no horizonte azul, nem no canto dos pássaros, simplesmente porque residem dentro de nós mesmos, né? Então, é uma questão de qual é o meu padrão vibratório, o que eu sinto no momento. As mensagens edificantes do além não se destinam apenas às expressões emocionais, mas, acima de tudo, ao teu senso de filho de Deus, para que faças o inventário das tuas próprias realizações e te integres de fato na responsabilidade de viver diante do Senhor. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar também. Muitas mensagens a gente recebe pela internet. Devemos analisá-las sempre, né? Como diz Kardec, à luz da razão, para ver se elas têm sentido. O pão do corpo é uma esmola pelo qual sempre receberá a justa recompensa. Mas o sorriso amigo é uma bênção para a eternidade, né? Então, nós temos aqueles companheiros que Deus colocou na nossa jornada, que são os nossos amigos do coração, para nos acompanhar na jornada terrena, que é sempre muito difícil. Não te mortifiques pela obtenção do ensejo de aparecer nos cartazes enormes do mundo, né? Quer dizer, hoje em dia isso é muito comum. Eu quero ter não sei quantos seguidores, eu quero ter ser uma série de coisas na internet. Então, não te mortifiques pela obtenção do ensejo de aparecer nos cartazes enormes do mundo. Isto pode traduzir muita dificuldade e perturbação para o teu espírito, agora e depois. Então, muita atenção. Em toda parte, lembra-te do Cristo, passa adiante com o teu esforço sincero. Não te perturbem as desconfianças, a calúnia, a má-fé. Atento a que Jesus venceu gargalhadamente tudo isso. Bem, a história de Jesus é muito rica nesse aspecto, né? Então, nós devemos sempre lembrar daquilo que Jesus passou, recebendo uma série de pessoas difíceis, e ele humildemente recebeu e amou todas elas. E nós, né, com nosso orgulho, estamos sempre querendo fazer coisas diferentes daquilo que Jesus nos ensinou. A verdade, para ser totalmente compreendida, precisa ser tratada entre corações da mesma idade espiritual. Isso é uma coisa que conheças a verdade e a verdade vos libertará. Mas nós estamos muito, muito, muito longe da verdade. Porque nós só vamos conhecer a verdade quando estivermos no plano espiritual. Não se colhe a verdade na vida como quem engaiola uma ave na floresta. A verdade é luz. Somente o coração alimentado do amor e o cérebro enriquecido de sabedoria podem refletir a grandeza. É bem isso mesmo. Amelharás enorme fortuna, todavia ignorarás por muitos anos a que região da vida te conduzirá o dinheiro, né? Então, a fortuna também é uma situação muito difícil, né? O que nós vamos fazer dela? Esqueçamos os velhos caprichos do nosso eu, que muitas vezes nos prendem a escuras ilusões. Estamos acostumados séculos e séculos fazendo coisas difíceis, né? Então, nós temos que esquecer esses hábitos do homem velho. Esquecer é muito difícil e praticar o homem novo com o estudo da doutrina. Não creia em salvadores que não demonstrem ações que confirmem a salvação
de si mesmo. Né? E hoje no mundo está, né, tá cheio de gente dizendo o que a gente tem que fazer ou não. Né? O importante é que a gente tenha conhecimento das coisas e tomar a nossa própria decisão. Abstenhamos-nos de maldizer onde não possamos louvar. E para finalizar, hoje, como ontem, Jesus prescinde das nossas guerrilhas de palavras, de nossas tempestades de opinião, do nosso fanatismo sectário e do nosso exibicionismo nas obras de castas sedutoras e miolo enfermiço. Então, essas foram algumas palavras que Emmanuel nos colocou para que nós possamos refletir bastante sobre tudo isso. Bem, eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. Muito obrigado